Recife, em mais uma reunião plenária, hoje, também com companheirismo, né? Para iniciarmos a nossa reunião, peço para fazer a composição da mesa. Cadeira número 1, nosso presidente Paulo André Rabelo. Cadeira número 2, o companheiro Ademar Assunção, vulgo Del, que fará hoje a apresentação dos momentos inesquecíveis de sua vida. E cadeira número 3, nosso secretário Carlos Eduardo Xavier. Passo a palavra ao presidente. Solicito que todos de pé saudemos o pavilhão nacional. Oração rotária, convidamos o companheiro João Bosco Pinto. Boa tarde, companheiros. Neste momento de meditação, pedimos a Deus que nos ilumine para que possamos desempenhar com desprendimento e entusiasmo a missão que o Rotary nos confiou. O protocolo registra a presença dos convidados Sebastião Silva Sepúlveda, convidado de Leandro Araújo, Nelma Sandra, convidada de Carlos Teixeira, e Yolanda Lins, esposa e convidada de Silvio Lins. Tempo do presidente. Interessante, todo mundo aqui sentou do lado direito aqui, eu acho que com medo de alguma coisa aqui, eu acho que eu acho que Carlos deve estar com alguma coisa, né? Eu também vou puxar um pouco a cadeira. Vou puxar a cadeira para cá, porque... Bom, gente, eu gostaria de iniciar agradecendo a Nádia por ter me substituído na reunião passada. Eu estava acometido de uma virose e não pude vir. Então, gostaria muito de agradecer a Nádia. Fiquei muito feliz, acompanhei pelo Zoom e fiquei muito feliz em vê-la conduzindo os trabalhos. No próximo dia 16 de maio, estaremos completando 91 anos. E a primeira quinta-feira, né, após o dia 16 de maio, é a quinta-feira, dia 19 de maio, onde iremos comemorar o nosso aniversário. Então, faremos um jantar no restaurante Pátio, ali na Praça do Entroncamento, onde será um jantar por adesão e teremos também música ao vivo. Casimiro conseguiu aí levar um artista para que ele venha cantar lá, tá certo? Não. O artista que Casimiro está levando para lá, ele vai tocar anos 60, 70 e 80, não é isso, Casimiro? Tecladista. Porque antes ele tinha conseguido um que ia tocar 40, 50 e 60. Aí eu disse que não dava, tinha que ser... Aí ele providenciou um que pudesse tocar 60, 70 e 80. A adesão do jantar, tá certo? Ela é de R$100, mas o clube vai estar subsidiando cada um dos companheiros. Então, os senhores pagarão apenas R$70 e o clube pagará R$30 por cada companheiro que comparecer. A partir das 19 horas. Como é, Casimiro? Não, que é isso. Aqui não é o Auxílio Brasil, não, amigo. Mas... fica na reunião do almoço não vai ter, fica substituído pelo jantar, né? Vai ser uma reunião festiva à noite, a partir das 19 horas. Gostaria de convocar também o conselho diretor, né, para nos reunirmos ao término desta reunião, para que possamos definir o delegado votante para a conferência, né, a conferência distrital do dia 27, 28 e 29. No dia 28, acontecerá a votação lá do governador. Então, nós precisamos ter
escolher aqui o delegado votante, né, que vai efetivamente votar lá no dia da conferência. E na reunião do dia 26, estaremos fazendo aqui uma assembleia para escolhermos qual será o candidato a governador que o nosso clube irá votar. Atualmente temos 2 candidatos, né? Tem uma candidata que é do Rotary Clube João Pessoa Norte e um candidato que é do Rotary Clube Pato Sul. Então, na reunião do dia 26, nós faremos a leitura aqui do currículo de ambos e faremos aqui uma avaliação conjunta para que a gente possa aqui definir os nossos 5 votos para qual candidato irá. Lembro a todos ainda a conferência distrital do dia 27, 28 e 29 em Porto de Galinha. Estamos com apenas 9 rotarianos inscritos. Nós somos o maior clube do distrito. E termos apenas 9 inscritos, isso não pega bem para o Rotary Clube do Recife. Então seria bastante interessante que os senhores entrassem em contato com Ana, que Ana providencia a inscrição de cada um dos senhores sem nenhum problema. Tempo da presidência é só. Tempo do secretário. Boa tarde, companheiros. Prazer novamente estar aqui com vocês, tá certo? Apesar de que parece que vocês realmente estão com medo da gente. Tão distante, né? Não sei se... Mas aí eu gostaria de complementar a palavra do presidente e sugerir que, em vez de Ana ficar, de certa maneira, passiva com relação a esses convites para o nosso evento do final do mês, ela também procure cada um para incentivar e perguntar exatamente da presença de vocês dentro do nosso evento final do mês. Em relação ao tempo da secretaria, gostaria de registrar que nós recebemos boletins do Rotary Clube Boa Vista, com o editorial relativo ao Covid e também o combate a uma doença que é uma responsabilidade principal de Rotary, que é a poliomielite, a campanha de poliomielite. Também do Rotary Largo da Paz, que também o Rotary Largo da Paz, que também fala sobre Rondon no seu editorial, que foi um dos últimos bandeirantes aqui brasileiros para desbravar a Amazônia e garantir que a Amazônia fosse nossa e que continue nossa. Com relação aos boletins, é isso. Recebemos também a nossa revista Brasil Rotária e hoje tem também uma justa homenagem a um time que só nos dá alegria quando vence. Protocolo. Antes de começarmos a nossa palestra, temos 2 comunicaçãozinhas extraordinárias. A primeira eu vou chamar Leandro, a segunda eu mesmo farei. Eu, como sou muito demorado, eu venho bem antes. Ô, pessoal, um pouquinho de atenção, por favor. Isso é muito importante que foi dito pelo presidente e por Cabeça Branca. Na realidade, a conferência distrital é o ponto mais alto do nosso distrito. Vejam, existem várias maneiras de você participar. Pedir a Ana para fazer sua inscrição é ótimo, porque ela já sabe como fazer. Mas vamos ver. Primeiro, participar da conferência toda. Sexta, sábado e domingo. No hotel da conferência, na sua casa, na casa do amigo, em qualquer lugar. No hotel mais barato, qualquer coisa. Segunda, ir apenas para a abertura. Terceira, ir apenas no sábado. Chega lá de manhã ou de tarde, assistir uma das apresentações. Teremos quem gosta de futebol, Léo Medrado. Quem gosta de uma coisa muito bem falada, Zé Múcio. Quem já ouviu o Zé Múcio falar sabe que ele é muito bom. Teremos na abertura uma homenagem à Bira. Então veja, eu posso ir para a conferência toda,
posso ir só para a abertura, eu posso ir no sábado só de manhã, no sábado só de tarde. Não quero ir para nada, vou domingo, assisto o Zelezinho, almoço e volto. Então, tem tantas maneiras de a gente ir à conferência, se inscrever, porque o importante para o governador é que nós estejamos lá. O nosso clube tem 116? 111 hoje, tá certo? No final do ano rotário, vamos ter no mínimo 115. Não é possível que nós tenhamos 9 pessoas lá. E dos 9, veja, os obrigatórios como eu. Eu sou obrigatório, Bira é obrigatório. Bira tem que ser homenageado e eu sou instrutor distrital. Então, veja, gente, não é possível que o clube da gente, isso daí eu estou realmente chamando a atenção, não possa nem dar uma passadinha em Porto de Galinhas, que é ali. Tá? Então, gente, pega todas essas maneiras e dá uma passadinha. Tá? É possível, por exemplo, Joaquim, Cansanção e Luciano irem juntos, conversando, chegam lá, participam de uma única coisa, voltam, tomam uma lapadinha aqui na volta no Luna e vão para casa dormir um soninho, certo? Então, vamos fazer força, vamos botar o clube da gente aonde ele merece. Ser o primeiro, como sempre foi, nos eventos do Rotary, tá? Essa é a conclamação e eu acho que a gente deve fazer, gente. Obrigado. Ainda não é comunicação em proposta, como falei, é uma comunicação extraordinária, né? Nesse momento, eu gostaria de chamar a companheira Neide Barros para entregar ao nosso presidente uma foto do clube em 2011, né? Onde consta todos os nossos membros, né? Em 2011, no aniversário do clube. Inclusive consta nosso saudoso Joésil Barros, né? Essa foto ficará em exposição na nossa sede, que fica atualmente no Abrigo Cristo Redentor, junto com outras fotos memoráveis do nosso clube. Eu gostaria de uma calorosa saudação rotária por essa doação feita pela companheira Neide Barros. Nesse momento, eu gostaria de convidar a Adelmar Assunção, nosso DEL, para proferir sua palestra Momentos Inesquecíveis da Minha Vida. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, gente. Eu queria inicialmente agradecer ao companheiro presidente Paulo André, porque, de certa forma, eu solicitei a Paulo para fazer essa apresentação hoje aqui. O fato se dá pela seguinte razão. No próximo dia 3 de junho, eu estarei completando 40 anos de vida rotária. E eu fui uma das pessoas, talvez mais jovens, a entrar no Rotary Clube do Recife, na idade de 27 anos de idade. Eu fui indiretamente afilhado de Valério Rodrigues, que, de fato, por ter a mesma atividade profissional de representações comerciais, convidou meu pai, com quem eu trabalhava, para assumir o Rotary Clube do Recife.
isso no ano de 1981. E em 3 de junho de 82, eu que trabalhava com ele, tive a oportunidade de ser convidado por ele, né, assumindo a classificação de representação comercial como adicional, que era uma categoria que existia para que você tivesse pessoas de mais de uma profissão pudessem também entrar e encorpar aquela atividade profissional. Então, é um momento para mim de extrema satisfação. Eu gostaria de transmitir, de certa forma, o orgulho que eu tive na época de ter sido convidado para frequentar o Rotary e assumir como sócio. E, graças a Deus, ao longo de todos esses anos, eu tive uma participação constante. A menos depois do falecimento de meu pai, eu tive que assumir alguma responsabilidade na empresa, que é uma empresa familiar, onde 5 irmãos trabalhamos juntos. E tive que me afastar um pouco do Rotary Clube do Recife, porque durante 16 anos eu atuei na Paraíba, onde nós tínhamos a nossa matriz, apesar de termos também uma filial aqui em Pernambuco. Então, por essa razão, eu tive durante esse período me afastar, mas já tinha completado àquela altura, no ano de 2004 aproximadamente, eu já tinha naquela altura 22 anos de Rotary e já tinha 40 e tantos anos de idade, então eu tinha uma certa situação do ponto de vista de frequência. Mas assim, a minha entrada no Rotary foi de um benefício fantástico para mim como pessoa humana. Eu nasci em 5 de outubro de 54, portanto eu tenho agora 67 anos. E quando entrei em 3 de junho de 82, eu tinha 27 anos apenas. Eu já nasci aqui em Recife, tive uma vida familiar pertencente a 2 ramos familiares, a família Assunção, que é a família paterna. Tá? Todos aqui da família Assunção, o meu avô provavelmente tinha origem indígena, porque ele tinha uma pele, uma tez, vamos dizer assim, um pouco mais mulata, vamos dizer assim, cabelo super liso, e, no entanto, tinha casado com a minha avó, que era de origem alemã, ela era neta de alemães. Então, aquela pessoa que tem a pele extremamente branca e o desenhozinho das pequenas veias aqui no rosto, típico das pessoas que vieram de ambientes frios e que precisam fazer com que a circulação sanguínea ocorra exatamente na face, para poder a pessoa sustentar melhor ou suportar melhor a questão do frio que lá existia. Curiosamente, e aí voltando aqui o tema aqui colocado aqui pelo nosso companheiro Carlos, né? Toda a família Assunção era alvirrubra. E isso jamais foi nenhum motivo de briga familiar, porque a minha família, de minha mãe, a família materna, era de origem portuguesa por parte do meu avô, e a minha avó era de Triunfo, no interior de Pernambuco. E, naturalmente, eu tive mais aproximação, porque na família de minha mãe eu era o neto mais velho de toda a família. E todos os meus tios, com exceção de um, eram rubro-negros. Como meu pai não ligava muito para futebol, né, eu, naturalmente, era levado pelos tios do lado materno. E vocês podem saber o que aconteceu posteriormente, depois disso. Né, eu aderi ao rubro-negro e corrigi o caminho da família, tá entendendo? Mas, assim, eram 2 famílias realmente muito unidas e numerosas, tanto na família Pinho como na família Assunção. Nós tínhamos 5 tios em cada uma delas, com muitos primos, e tivemos realmente uma infância extremamente feliz e que perdura até hoje essa união dos 2 lados familiares, graças a Deus. E a nossa família, constituída por meu pai, Adelmar Assunção, e minha mãe, Maria Luísa Assunção, também geraram 6 filhos, dos quais eu sou o mais velho. E se há uma característica que nos orgulha muito, é esse clima de harmonia e de entendimento que nós temos. Então, para vocês terem uma ideia, dos 6 filhos de meus pais, 5 trabalhamos juntos, dos quais 4 homens há mais de 35 anos trabalhamos juntos, e uma irmã que já vai com mais de 25 anos atuando conosco, sem que a gente tenha ocorrido em nenhum momento de nossa história qualquer tipo de desarmonia, qualquer tipo de confusão, que às vezes acontecem em famílias que trabalham em conjunto.
Então, é para nós um motivo também de muita alegria. Do ponto de vista acadêmico, o escolar, eu inicialmente comecei num colégio que ficava de frente do Country Club, chamado Colégio Castro Alves, ou Instituto Castro Alves, que funcionava aí na época em que eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos. Ficava em frente ao Country, era um colégio extremamente exigente, mas por limitações financeiras da família, eu fui colocado na Escola Experimental Barbosa Lima Sobrinho, que é aqui junto do Parque Amorim. Era uma escola de referência do sistema educacional estadual e que tinha realmente modelos de testar novas pedagogias. E eu usufruí muito disso. Pelo rigor que existia no Instituto Castro Alves, quando eu passei para a Escola Experimental na 2ª série primária, com um mês de aula, os professores achavam que eu já estava praticamente com o currículo todo do 2º ano do experimental, eu já tinha experimentado na Escola Castro Alves. Então, eu fui saltado da 2ª para a 3ª série. E isso me fez ser aluno caçula de todas as turmas daí por diante, na Escola Experimental, onde eu estudei de 65, aliás, 65 não minto, de 63 a 65. Depois, passei no exame de admissão do Colégio São Luís, aqui na Rui Barbosa, onde estudei as 4 séries do ginasial. Nesse ginasial eu fui muito ativo com relação à participação esportiva, participação de grêmios, participações religiosas, e isso me fez crescer muito como pessoa. Apesar de ser caçula e talvez ser um dos menores da turma do ponto de vista de altura, mas a gente vai ganhando o respeito, né, dos colegas, porque reconhecem que a gente tem mérito e que, consequentemente, merecem a amizade que me era devotada à época. Tive ainda a felicidade, no Colégio São Luís ainda, de ter sido, na 3ª série ginasial, escolhido no 2º encontro de alunos maristas do Nordeste, quando eu atuei no primeiro como participante meramente, no 2º eu já atuei como coordenador geral por parte dos alunos. É óbvio que os irmãos maristas também atuavam em conjunto, mas eu tive a felicidade de ser convocado para essa missão, que também me engrandeceu e me enriqueceu muito do ponto de vista de aquisição de conhecimentos. E, finalmente, no 4ª série ginasial, quando o marista, os colégios de São Luís, não tinha mais a sequência para científico e outros cursos dessa área, eu fui um dos 3 fundadores do departamento esportivo do Colégio de São Luís. Naquela altura, os Jogos Estudantis do Colégio de São Luís não participavam. O marista participava todo ano, o Colégio Marista da Conde da Boa Vista, mas o São Luís não. E no último ano meu dentro do Colégio de São Luís, eu fui um dos fundadores do departamento esportivo do Colégio de São Luís, e 2 anos depois dessa criação, o Colégio de São Luís voltou a participar dos Jogos Estudantis. Naquela altura, a gente tinha que optar por outros colégios, ou era o Colégio Nóbrega, ou era o Colégio Marista, e tinha também o Torres, que fazia cursos na área de Direito, etc. Eu fiz a opção por Engenharia Civil, e fui estudar no Colégio Marista. E, por sorte, o professor de Educação Física do Colégio Marista, chamava-se Alexandre Borges, foi um dos mentores da criação do time do Hexa, do Náutico, que ganhou 6 campeonatos consecutivos. E como ele é professor de Educação Física e viu o trabalho que a gente desenvolveu no Colégio São Luís, Alexandre me chamou para que eu fosse diretor de futebol infantil do Colégio Marista. E aquilo para mim foi muito bom, porque eu era ao mesmo tempo do time do colégio, da seleção, era capitão do time, e fui designado para supervisionar todos os campeonatos infantis dentro do colégio. Ao mesmo tempo, eu participava também do time de voleibol do colégio e de futebol de salão. Então, eu gostava muito de esportes e também da parte esportiva. Nos 3 anos que eu passei no Colégio Marista, o 1º e 2º, no 3º ano eu fiz um programa de intercâmbio. Naquela época não era uma coisa tão simples e tão fácil de obter. Eu fui intercambista para os Estados Unidos, fiquei na cidadezinha do estado de Michigan, chamada Colon. Era uma cidade de 1.000 habitantes. Tá? Ele servia a uma comarca, né? E nessa escola eram 1.300 alunos pertencentes à comarca. Mas, olha, o colégio dessa cidadezinha de 1.000 habitantes era um colégio que estava equiparado a qualquer colégio de primeiro nível aqui em Recife, que àquela altura já tinha uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Tinha todos os aparelhos que vocês podem imaginar do ponto de vista esportivo,
laboratório de física, laboratório de química, aparelhos para fazer ginástica artística, ginástica rítmica, atletismo, uma coisa assim impressionante para uma cidade de 1.000 habitantes. Cidade fria, ao sul do estado de Michigan, que é uma região muito lacustre, muito cheia de lagos, né? Pois bem, eu passei 5 meses nos Estados Unidos, aprimorei o inglês, eu tinha uma certa facilidade para aprendizado de línguas, né? E durante esse período eu consegui concluir o 2º grau, que eles chamam de high school, nos Estados Unidos, tá? E isso foi o período de fevereiro de 71 até o mês de julho de 71 também. E aí voltei para o Colégio Marista, onde me preparei para fazer o vestibular com apenas 6 meses de estudo para cumprir essa programação. E graças a Deus eu consegui passar tanto na Universidade Federal de Pernambuco, na Engenharia Civil, como também na Escola Politécnica. Optei pela Universidade Federal de Pernambuco e foi lá que cursei os meus 5 anos de Engenharia Civil. Acidentalmente, eu nunca fui um aluno top, mas eu era um aluno que me dedicava muito aos esportes. Quando chegava no 2º semestre, eu me virava, estudava de todo jeito e conseguia passar, né? E, na realidade, foi um curso que me abriu muito a mente. Eu nunca cheguei a exercitar a engenharia civil como profissão, porém, o ensino da lógica, o preparo que é dado a gente naquela universidade, naquele tempo também, me fez crescer muito do ponto de vista de conhecimentos ao longo do tempo. No 5º ano da escola de engenharia, meu pai, que também era engenheiro civil, tinha essa empresa de representações e ele me convocou para atuar em conjunto com ele, uma vez que eu era o filho mais velho. Eu tinha me formado com 22 anos recém-completados, porque foi em outubro de 76, e no mês 1º de março do ano subsequente, que foi, no caso, 1977, passei a trabalhar com ele na empresa, uma trajetória que eu inicialmente não era o meu plano de carreira, mas por ser o filho mais velho e os demais serem bem mais novos do que eu assumi essa tarefa, até porque vi a dificuldade que meus pais tiveram para nos criar, para nos educar, etc. E eu achava que era um dever meu de colaborar com o projeto familiar que eles tinham. Graças a Deus, isso já se passam de 77 para cá, nós estamos falando de 45 anos. E eu continuo na empresa depois de 45 anos. Então, foi assim, uma experiência maravilhosa, aprendi muito ao longo do tempo. Pelo fato de dominar línguas, eu tive a oportunidade de várias representações comerciais estrangeiras, internacionais, terem sido entregues à nossa empresa, na qual eu é que desempenhava o trabalho de recepção dos executivos estrangeiros que nos visitavam os clientes juntos, atuei como tradutor em palestras técnicas, por exemplo, no Instituto do Açúcar e do Álcool, no Sindicato dos Usineiros de Açúcar, enfim. Tive uma participação muito ativa disso aí. E também, mais uma vez, foi um engrandecimento grande, porque surgiram ao longo do tempo oportunidades, novamente com o domínio da língua, da técnica, de a gente poder ir fazendo com que a empresa fosse crescendo em termos de credibilidade e sendo procurada por novas empresas para atuarmos. Quando eu entrei para trabalhar com o papai em 76, éramos eu, ele e uma secretária. Em 79, a gente estava muito pequeno, eram 2 salinhas na Rua do Hospício. Então, a gente comprou uma casa na Avenida Recife e instalamos lá, além da representação, também uma empresa de uma revenda de produtos. Ou seja, algumas representadas nossas precisavam de ter estoque local para atender seus clientes. Naquela época, lembremos, não era fácil o transporte, não era fácil você conseguir, por exemplo, crédito para determinadas empresas que estavam somente começando a sua trajetória. Então, em 79, nós montamos na Avenida Recife e ficamos lá durante 30 anos essa empresa, que saiu inicialmente de uma pequena casa, acabamos comprando ao longo do tempo mais 3 e ficamos com 4 casas na Avenida Recife durante 30 anos. Até que chegou o momento que o bairro do IPSEP, onde ficava a Avenida Recife, né, era um bairro residencial, o nome está dizendo, era o Instituto de Pensionistas do Estado de Pernambuco. Então, não dava para a gente trabalhar lá. Então, a gente teve que sair para novos rumos e conseguimos nos relocalizar em outros lugares, inicialmente em Pernambuco, em Prazeres. Posteriormente, agora estamos em Ponte dos Carvalhos, que é um distrito do Cabo de Santo Agostinho.
E brevemente, possivelmente daqui a um mês, a gente está se mudando para o Distrito Industrial de Escada. Porque os negócios cresceram, exigindo mais espaço, exigindo mais segurança. E hoje a empresa nossa, que tem matriz na Paraíba, por conta de incentivos fiscais, e filial aqui em Pernambuco, hoje a gente possui uma área de armazenagem muito grande, porque começaram a surgir tancagens e envasamento de embalagens novas, etc. Então, essa foi a trajetória que a gente teve do ponto de vista familiar e a minha trajetória profissional. Posteriormente, no início dos anos 2000, eu tinha atuado no intercâmbio de jovens, é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco sobre minhas atividades rotárias. Nós montamos uma escola de idiomas, chamada Number One, que era uma franquia de Minas Gerais, e que a gente foi buscar essa franquia, se instalou aqui na Rua do Cupim, aqui pertinho. Só que depois de 3, 4 anos de trabalho, eu percebi que eu não tinha a menor condição de dar sequência, porque eu já estava extremamente atarefado com as missões que eu já tinha e que tinha incorporado ainda mais. Então, eu passei adiante essa atividade, tendo o cuidado, no entanto, quando ela começou a trabalhar com intercâmbios. Leandro se lembra muito bem disso. Eu digo, Leandro, eu não posso continuar mais me dedicando ao intercâmbio de jovens do Rotary, porque vai ser um choque de interesses. E eu não vou deixar de jeito nenhum que a gente venha contaminar todo um trabalho feito ao longo do tempo, para que a gente confunda tarefas. Quer dizer, a gente vai ajudar o Rotary no intercâmbio do Rotary, e contratar pessoas para fazerem outros tipos de intercâmbio. A gente achei que não era ético, e achei preferível abandonar o intercâmbio de jovens para que ele seguisse a sua trajetória de sucesso, que, graças a Deus, perdura até hoje. Eu gostaria também de falar um pouquinho só sobre a minha vida familiar, vamos dizer assim. Quando saí do Colégio Marista e fui para a Faculdade de Engenharia, me formei, passei um ano sabático. Minha esposa, Fátima, hoje minha esposa, na época nós começamos a namorar, eu estava no 3º ano de engenharia, noivamos no 5º ano e casamos já no ano subsequente. Então, casamos muito cedo. Eu casei com 23 anos e Fátima com 19. Com um pouco mais de um ano e um mês, nasceu nosso filho Rodrigo. O Rodrigo hoje tem 42 anos, tá? É um executivo financeiro que trabalha no Grupo Cornélio Brenan. Ele é economista e também contador, quer dizer, ciências contábeis, tá? E hoje já é casado também, já tem sua família constituída, tem dois filhos, um casalzinho. Posteriormente, mais um ano e meio, nasceu Catarina, ou seja, foi tudo super veloz na época, e de certa forma precipitada, porque a gente podia ter dado um pouquinho mais de tempo, né, para que a gente começasse essa vida tão grande de responsabilidades. Mas, graças a Deus, temos um casamento muito exitoso, né? Nós já estamos, eu e Fátima, há 44 anos casados, né? Como completar agora em julho 45 anos de casados, e temos, graças a Deus, uma vida muito feliz. Os nossos filhos já nos deram 4 netos, dos quais as 2 mais velhas de cada ramo, de Rodrigo e de Catarina, minha filha, são meninas, todas as 2 com 15 anos. Temos na família de Rodrigo um menino com 13 anos, né? Vai fazer agora em junho 13 anos, aliás. E tem um outro menino, filho de minha filha Catarina, que tem 7 anos de idade. Então, são 4 netos que a gente possui. Então, é uma vida que, graças a Deus, temos tido muita harmonia dentro desse contexto, né? Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar ao longo disso aí é que o fato de eu ter ingressado no Rotary muito cedo, né, com 27 anos, naquela altura, acho que a pessoa mais próxima de mim em termos de idade, alguns aqui do clube vão se lembrar, era o nosso querido também contador, Fred Vieira. Fred, naquela altura, já estava perto dos 40 anos, eu estava entrando no clube com 27, então existia um fosso enorme de idade, né, porque eram as pessoas muito mais idosas, mais velhas do que eu, mas precisa ser registrado que, apesar dessa diferença de idade, o tratamento que eu recebi por parte dos rotarianos foi absolutamente excepcional. E eu diria que eu tive uma aquisição de conhecimentos assim, fantástico. Talvez porque no passado eu já estava um pouco habituado a participar, por exemplo, de movimentos religiosos. Eu tive o privilégio, tá certo, de participar no Colégio Salesiano de um encontro de jovens. E quem era o coordenador desse encontro de jovens? Nada mais, nada menos do que João Bosco de Araújo Pinto, que está aqui.
ele foi o coordenador do encontro e o participante. 2 encontros depois eu era o coordenador e outros tinham entrado no grupo. Então eu já tinha um pouco de experiência no Colégio São Luís, que eu participei muito de coisas estudantis, né, da parte esportivas também. E vir ao Rotary com tantas pessoas experientes, mas muito mais experientes, foi um aprendizado impagável. A contribuição que o Rotary trouxe à minha vida pessoal, à minha vida profissional, foi absolutamente exponencial. Porque eu tive a oportunidade de conversar com pessoas com visões de vida muito enriquecedoras. Tá? E é isso, há 2 semanas atrás eu fiz aqui uma oração onde eu fiz um reconhecimento a Valério Rodrigues, que de certa forma, como disse, Valério convidou meu pai, que por sua vez me convidou. E Valério, de uma certa forma, me apadrinhou no Rotary, né? Então, eu trabalhei em várias comissões ao longo do tempo, no Clube do Recife. Depois, no ano de 87, 88, eu fui primeiro secretário de Samuel Pontual, quando ele foi presidente. No ano subsequente, 88, 89, eu fui o primeiro vice-presidente na gestão do nosso querido companheiro e saudoso companheiro Valdemir Lins, né? E, em seguida, eu fui convidado por Valério, que seria governador do Distrito 4.500, para assumir o intercâmbio internacional de jovens. Era um desafio gigantesco, porque a pessoa que me antecedeu, o companheiro médico Valdemar Ladowski, ele exerceu a direção do intercâmbio de jovens do ano de 83 até o ano de 89. E eu passei a assumir de 89 em diante até 91. Foi um período curto, mas foi um período de grande produtividade que a gente obteve no nosso distrito do Ponte. Nós aumentamos o número de vagas a nível internacional, recebemos mais jovens do exterior aqui, e, de certa forma, a gente, talvez pela visão que eu tinha àquela altura, eu já tinha formado em engenharia, passei 1 ano sem estudar, sabático, voltei a fazer vestibular na administração de empresas na Católica, concluí o curso de administração. Então, essa visão ampla que eu possuía me fez com que eu pudesse tentar organizar o programa do intercâmbio de uma forma mais objetiva, de uma forma mais profissional. A primeira coisa que a gente fez foi tentar trazer de outros clubes. Não deveria ser uma comissão formada só por integrantes de um clube só. A gente devia ter diversidade. Então, a gente tinha pessoas do Largo da Paz, por exemplo, o desembargador Etério Galvão atuou na nossa comissão, o ex-governador Van Drunen também atuou na nossa comissão, ele era do Rotary Clube Guararapes. A gente tinha um companheiro do Rotary Clube Boa Viagem, que trabalhava na IBM, meu Deus, está me fugindo um pouco o nome dele agora, mas era uma pessoa também extremamente colaborativa. Fred era o nosso tesoureiro. E a gente foi criando regras. Primeira regra, não dá para a gente ficar com o mesmo chairman sempre. Não deve haver, aliás, como tudo no Rotary, não deve ter prolongamento do exercício da atividade, a gente deve ter ciclos curtos. Então, a gente estipulou como, para que você conquistasse vagas internacionais, era importante a gente estar presente nos eventos internacionais, convenções internacionais. Eu, quando entrei no Rotary, a primeira atividade minha foi ser convidado para ir atender a convenção internacional em Seul, na Coreia do Sul. O primeiro encontro que eu tive. E aí tem uma história preciosa e singular. Estamos falando de 1989, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos telefonia numa escala ampla, a gente tinha que fazer carta e passar, às vezes, telex. Não sei se vocês se lembram de telex. A gente mandava telex para poder se comunicar com o chairman de outros países. Bom, como eu ia viajar, era no final de maio, eu virei para minha mulher e disse: Fátima, vamos viajar. Mas não pode, a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai pagar essa viagem? Então eu disse: olha, a viagem do Rotary é o Rotary que vai me dar a minha passagem e minha hospedagem. A sua eu banco. Mas você não tem, eu digo, não se preocupe não, nós nunca deixamos de pagar nada, não vai ser a primeira vez que vai acontecer isso. E fomos. O problema é que, como a gente ia para um lugar muito distante e a probabilidade que eu tinha de voltar a esse lugar era muito remota, eu fui para fazer um pouco de turismo antes. Beleza. Quando eu chego lá, depois de ir uns dias na China,
visitando Pequim, visitando a muralha chinesa, fomos lá em Hong Kong, de Hong Kong fomos para Seul. Quando a gente chega no Seul, que entra, faz o check-in, sobe no quarto, Fátima foi tomar um banho, estava cansada da viagem, e eu fui pegar a programação do evento e fui ler. Quando eu pego a programação do programa, quem está escalado para participar de um painel no dia seguinte, às 9 horas da manhã? Eu. E meu nome é Adelmar, por isso que eu faço questão de ser chamado de Del, porque me chamam de Ademar, me chamam de Aldemar, raro é me chamar de Adelmar. Então o Del é 3 letrinhas, simples, simplifica para todo mundo, até nos Estados Unidos me chamavam de Del, porque ninguém conseguia pronunciar meu primeiro nome. Pois bem, eu olhei a programação e digo, não é possível, ninguém me avisou isso aqui. De fato, eles tinham enviado uma carta, eu já tinha ido para o Oriente, a carta chegou e ninguém me avisou nada, porque a casa estava, naquela altura, os nossos filhos estavam com os avós. E aí eu fui olhar e disse, peraí, vamos procurar quem é o coordenador desse encontro. Era um indiano, era Surinder Singh Sani, uma coisa assim. E aí eu fui, eu nunca vi um indiano com aquelas toucas, eu nunca vi um indiano tão carioca na minha vida. Porque ele perguntou, você chegou, meus parabéns, não sei o quê. Qual é a sua experiência no intercâmbio? Eu disse, nenhuma, é meu primeiro evento. Ele disse, sim, mas você fez o que de intercâmbio? Eu disse, olha, eu já participei de intercâmbio, participei pelo YFU durante 5 anos, aí contei a história para ele. Aí o sem vergonha, no bom sentido, é uma pessoa maravilhosa. Aí o sem vergonha disse, é isso, você é o único Sherman que já foi intercambista. Ó, depois eu descobri que era uma mentira deslavada, ele só queria me empurrar para o painel do dia seguinte. E aí eu tive que voltar para o quarto, Fátima já tinha se trocado, eu estava querendo dormir, e eu tive que trabalhar até 3 horas da manhã para preparar alguma coisa para apresentar no dia seguinte. É muito curioso, porque no dia seguinte, quem era o coordenador do debate? Um australiano. Para aqueles que dominam bem a língua inglesa, sabem que escocês e australiano são 2, vamos dizer assim, vertentes do inglês extremamente difíceis pelo tipo de pronúncia que eles têm. Então eu passei uns 15 a 20 minutos para tentar começar a entender o que é que o australiano estava fazendo. E eu estava sentado junto dele. Mas no final foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque naquela altura uma viagem para a Coreia do Sul era uma viagem muito cara. Então várias pessoas do Brasil não foram na quantidade que normalmente eu viria posteriormente costumava acontecer. Tá? E acabei sendo o centro das atenções, porque participei do debate, fiz uma pequena preparação de um texto de como foi meu intercâmbio, o que é que eu tinha vivenciado, as minhas impressões e tudo, e acabei sendo aplaudido, apesar de não ter tido tempo para me preparar. E para mim foi maravilhoso, porque eu estava ali, vamos supor, na plateia, não estava na plateia, eu estava na mesa principal, e as pessoas já começaram a me ver. Mesmo os brasileiros me procuravam, e vários de outros países me procuraram, e a gente começou a fazer toda uma rede de amizades, que é uma coisa absolutamente decisiva. A gente precisa conquistar a confiança desses eventos internacionais para que você seja acreditado e também acreditar o próprio distrito. Então essa foi uma grande lição que eu tive, fiz amizades muito grandes com Shermans em todo o mundo, e tive, graças a Deus, a felicidade de passar mais um segundo ano como Sherman do programa, até que estava desviando muita atenção dos negócios da empresa, eu tive que deixar, né? E fui substituído pelo companheiro também do Rotary Club do Recife, Antônio Fabrício Guedes Alcoforado, que foi comigo para a convenção. Eu fui para a convenção de Seul, no ano de 89, fui para a convenção em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos, em 90, e em 91 eu fui para a convenção na Cidade do México, que era quando eu estava saindo e passando o programa para Alcoforado. Por sorte imensa, eu tive a felicidade de viajar para a Cidade do México com o doutor Eudes de Souza Leão Pinto, que é, como vocês todos já sabem aqui, era e é ainda uma sumidade em Rotary e uma das pessoas mais éticas que eu conheci em toda a minha janela de vida até agora. E tive a felicidade, naquela altura, de ajudá-lo no processo da viagem, tá certo? E ele ficou conosco 3 dias no encontro dos Shermans do programa, nos ajudando a conseguir novas vagas.
trabalho absolutamente excepcional. E não apenas ele, Dona Isa também o acompanhava nesses encontros. E tivemos a felicidade, eu e Fabrício e Dona Isa, de vê-lo receber a comenda de um dos 6 melhores representantes, dos 6 maiores rotarianos que foram escolhidos em todo o mundo, um em cada continente, e Dr. Eudes teve essa votação maravilhosa e realmente foi a pessoa que representou todas as Américas, América do Sul, América Central e Caribe. Então ele foi um dos premiados, o que nos deu uma alegria muito grande de ver um companheiro do clube receber um reconhecimento dessa monta. A partir daí eu voltei à empresa, com 2 anos depois que eu voltei à empresa, dei uma arrumada de casa e voltei a contribuir com o intercâmbio, mas de forma indireta. Eu achava que era importante que a gente tivesse um mandato. O mandato de um chairman de intercâmbio é 3 anos. Era, não sei se continua, Leandro, mas é em torno de 3 anos. Por quê? Porque em cada um desses eventos você vai conhecendo pessoas novas. Se você vai um ano e não vai no seguinte, perdeu a conexão. Então a gente precisava ir em sequência. E quando a gente estivesse do segundo para o 3º ano, você já preparava o sucessor. Por quê? Você já ia com ele conjuntamente, apresentava os companheiros dos distritos do mundo todo que já tinham relacionamento conosco, desenvolvíamos novos contatos e aquela pessoa que iria assumir ia conosco. E já era apresentado, e já passávamos para essa pessoa que não era conhecida um certo aval de credibilidade que o Distrito 4.500 possuía. E possui até hoje. Tá certo? Então, foi nessa sequência de arrumação, a gente aumentou um pouco a taxa do intercâmbio. O intercâmbio não podia ser feito por filho de rotarianos, poderia ser feito para filho de rotarianos, tá? Mas era um tratamento diferenciado, era limitado. A gente tinha 30% poderia ser para filho de rotariano e 70% era para não rotarianos. Qual o objetivo desses 70%? Era para a gente atrair novas famílias para a Rotary e incorporar essas famílias ao Rotary, porque eles poderiam vir a ser novos rotarianos e, consequentemente, nos ajudar nesse trabalho de prestação de serviços que o Rotary desempenha. Então, foram uma série de iniciativas que foram tomadas, a regra passou a acontecer, a cada 3 anos a gente substituía um chairman, e foram vários chairmans que seguiram. O Rotary Clube do Recife é o clube do distrito que mais chairman de intercâmbio proveu ao distrito. Tivemos aqui o próprio Antônio Fabrício Guedes Alcoforado, tivemos aqui Leandro, tivemos aqui Gabriel, tivemos aqui Miranda, tivemos aqui Bruno Dantas, tivemos aqui Malu, tivemos, enfim, Rogério Farias. Quer dizer, o Rotary Clube é pródigo na seção de pessoas que sabem lidar com o intercâmbio, com muita responsabilidade. O Carlinho está aqui ao lado também, atuou muito no intercâmbio também. Enfim, essa pleiade de companheiros rotarianos, ela realmente se espalhou no distrito, contagiou o distrito, trouxe elementos. Nós geramos já no intercâmbio um grande número de pessoas que, inclusive, já foram governadores de distrito. Como é o caso de Leandro, como será o caso de Miranda, como foi o caso de Aldanira Barreto, que foi escolhida a primeira mulher governadora do Distrito 4.500. Tivemos Eduardo Queiroz, do Rotary Clube do Brum. Enfim, várias pessoas vieram do intercâmbio. Tá? E isso foi uma dádiva também, não apenas para que a gente incorporasse pessoas novas, mas que também a gente desenvolvesse ainda mais a credibilidade do programa, a ponto de, já na gestão foi uma iniciativa nossa, na época de Flávio Neves, de a gente fazer o Norbrex, mas que na realidade Norbrex existe a nível internacional uma junção de vários distritos que se agrupam e trabalham como o que a gente chama de multidistrital. Foi o que aconteceu aqui, a gente juntou estados que não tinham tanta evidência no intercâmbio, como era o caso do Amazonas, como era o caso do Ceará, do Piauí, como era o caso de Sergipe, ou seja, a gente já tinha vamos dizer assim, uma certa reconhecimento por parte dos distritos, e através da nossa influência a gente começou a ceder vagas para os outros, porque a gente já não tinha mais onde colocar, por exemplo, os intercambistas que vinham em contrapartida nos colégios locais. A gente começou a dividir isso melhor. Eu vou parar um pouquinho aqui para o intercâmbio, porque se for falar realmente vai muito tempo e eu não quero ocupar vocês. Mas eu queria deixar só uma mensagem final. Não foi somente intercâmbio. Quando eu fui presidente do Rotary, eu tive uma missão muito difícil. Eu fui presidente no ano 2001 e 2002, que foi a missão que eu tive com relação ao Abrigo Cristo Redentor.
Naquela época, um companheiro nosso que prestou maravilhosos serviços ao abrigo, numa dedicação incrível, mas ele estava completando 25 anos consecutivos de prestação de serviço como presidente do abrigo. Ora, o Rotary não permite sequer que um presidente administre o seu clube por 2 anos. É um ano só. E se você coloca 25 anos, não estou aqui falando mal do colega de jeito nenhum, porque era uma pessoa muito qualificada, mas era demais. Para uma instituição que quer rotatividade, você manter uma pessoa 25 anos numa mesma função, não me parece, nem parecia para muita gente uma coisa saudável. Então, houve uma fiscalização da Câmara dos Deputados no Abrigo Cristo Redentor, encontraram alguns problemas lá, e eu, como presidente naquela época, tinha recém assumido a presidência, acabei tendo que conversar com, naquela altura, o presidente do abrigo, e solicitando a ele que a gente fizesse uma troca. Inclusive, na época, o vice-presidente do abrigo era o seu pai, né, doutor Eudes. Eu fui com o doutor Eudes até o abrigo, fizemos uma conversa com o companheiro e fizemos ver a ele que estava na hora de a gente mudar o regime. Na sequência, já que já tínhamos feito iríamos fazer essa substituição, a gente fez uma mudança de estatutos. A partir dali, qualquer nova gestão do Abrigo Cristo Redentor, ela só pode perdurar por 4 anos. Na realidade, são 2 anos de gestão e que pode ser reconduzido por mais 2 anos. Só. Nessa sequência, eu acabei sendo o primeiro vice-presidente do Abrigo, em 2003, 2005, e depois eu fui segundo secretário do Abrigo, 2005, 2007. E aí o pessoal queria que eu continuasse para a gestão seguinte. Eu disse, olha, de jeito nenhum. Porque se eu fui que capitaneei esse processo de a gente ter 2 gestões consecutivas, não sou eu que vou desautorizar aquilo que foi combinado. Então, disse que iria sair da direção do abrigo, não porque não quisesse participar das atividades, mas porque eu achava que a gente tinha que pôr em prática as renovações. E, graças a Deus, a partir dali, a gente, de fato, teve uma atuação muito mais ativa dos companheiros do Rotary Clube do Recife, envolvido com as atividades do Abrigo Cristo Redentor. Tem muito mais coisa que eu poderia falar aqui, mas eu não quero me estender mais, a gente tem hora a ser respeitada. E uma outra coisa muito satisfatória que me ocorreu foi que nós tivemos a oportunidade de atuar como cicerone de 2 americanos que vieram, que trouxeram uma doação extraordinária para dotar a Fundação Altino Ventura de um ônibus hospital, que transitou em todos os estados do Nordeste fazendo consultas, fazendo cirurgias oculares, fez um trabalho magnífico e extraordinário. Então, eu tive a sorte e a felicidade de ter sido o cicerone desses companheiros que vieram, ver em loco o trabalho, o que é que nós tínhamos feito com a doação que eles nos deram, que na época foi de cerca de $250 mil, se não falha a memória. Então, também foi uma iniciativa fantástica que existiu por nossa parte, e tive a felicidade de contar com um cabo eleitoral que, por 2 vezes, me colocou na comissão para a indicação dos governadores de distrito, que é o meu amigo Leandro. Né? Leandro e Berenguer são pessoas que, antes de entrar no Rotary, a gente já jogava futebol junto, e tinha muita amizade. Hein? E aí, resultado do processo, eu acabei sendo escolhido para a comissão de indicação do governador do distrito do centenário do Rotary, em 2005, através da qual nós elegemos o companheiro Alberto Bittencourt, do Rotary Clube Recife Boa Viagem, que tinha disputado, inclusive, a governadoria com Bira, e Bira tinha prevalecido. No entanto, a minha primeira missão diplomática, no meu ano como presidente, foi procurar o Rotary Clube de Boa Viagem e dizer que o Rotary Clube do Recife, lógico que não foi uma coisa minha, foi uma coisa do clube, que nós iríamos apoiar a indicação de Alberto. E, de fato, nós colaboramos muito para que isso acontecesse. Nessa reunião de Alberto, que a gente escolheu Alberto, tinha uma companheira nossa do intercâmbio, Aldanira Barreto, e conversa vai, conversa vem, já escolhido, né, o governador seguinte. Aí eu olhei assim e disse, está na hora de a gente colocar uma mulher para governadora de Rotary, e olhando para Aldanira. Ela ficou espantada, mas todo mundo endossou, e efetivamente eu fui reconduzido no ano seguinte à mesma comissão, e nós elegemos, graças a Deus, Aldanira, que era da nossa equipe de intercâmbio. Então, gente, eu vou parar por aqui de falar essa narração que eu tenho feito até agora. Eu só quero dar um depoimento extraordinário. Uma semana atrás, o meu amigo que está ali na mesa, né,
não gravei o nome ainda, que tomou posse, Pedro, eu olhei para Pedro e me olhei voltando ao passado. Como é bom que a gente tenha pessoas experientes ao nosso lado para nos ensinar, para nos preparar, né, para nos alertar de coisas que às vezes não são adequadas. Então, eu fui um beneficiário extraordinário disso. E isso me fez engrandecer muito como pessoa, pela qual eu sou grato não apenas a todos aqueles companheiros que puderam, vamos dizer assim, me ajudar nessa trajetória, como também a todos os companheiros que estão aqui em situação análoga. E fazendo isso, a gente está fazendo uma coisa muito maior, usando daquilo que a gente tem de capacidade para a gente poder prestar serviços à comunidade e poder fazer com que o mundo se torne melhor do que ele é hoje. Muitíssimo obrigado, minha gente. Uma boa tarde. Pelo adiantado, agora fica um pouco complicada a questão de perguntas ao palestrante, mas quem quiser poderá fazer ao nosso amigo Del, que está sempre no nosso convívio, né? Vai fazer alguma? Ah, certo. Comunicação e proposta. Certo. Sebastian, Juan Sebastian. Sebastián, Juan Sebastián Silva Sepúlveda. Saudação rotária. Comunicação e proposta, eu chamo nosso companheiro Celso Batistella.
Eu quero justificar a minha ausência e a ausência de Claudeci, tanto na conferência como na confraternização do clube na próxima quinta-feira. É que amanhã nós estamos embarcando para a Itália, tenho lá um casamento de Batistella, portanto eu não podia escolher a data. A data foi escolhida há muitos anos. Aliás, muitos anos não, alguns meses atrás. E eu não tive como fugir disso. Eu gostaria muito de estar realmente presente na quinta-feira e na conferência. Eu pediria ao presidente que justifique a minha ausência ao presidente. No mais, eu só prometo uma coisa, que a gente faça um companheirismo na época da presidência de Marcos, para a gente mangiare uma pasta a puttanesca, ok? E regado com vinho italiano. Certo? Companheirismo. Chamamos nosso companheiro Joaquim. Não. Você que apresenta aqui, então. Mais alguém? Comunicação proposta? João Bosco Pinto, por favor. Se quiser, posso levar aí também. Eu não podia deixar passar essa oportunidade. Del, a gente se conheceu lá no Salesiano, na faixa dos 17 anos meus, ele um pouco menos, e Del, para aquela fase, para aquele tempo, para aquelas nomenclaturas, era considerado o pão do colégio salesiano, era o pão, era o cara mais bonito. Então a concorrência das meninas em cima dele era para lascar. Ele escolhia assim, de dedo. Está justificado, está explicado. E eu gostaria também de comentar com vocês que o pai de Del, o Adelmar Assunção, era tão amigo de meu pai que a maior risada, a maior alegria que eu vi partir de meu pai em Sorriso se deu aqui, naquele lugar onde Silvio está. Os dois de pé, papai e Adelmar, conversando, e de repente saiu aquela risada que até hoje eu invejo e não sei o que dizia. Mas foi a maior risada que eu vi meu pai dar, foi junto com o seu. E é bom lembrar que o tempo de antigamente a gente tem que fazer voltar. Nós tomamos conhecimento que certa vez, numa dessas conferências de Rotary, papai estava desejoso de ir, não tinha condição financeira para ir, e o pai de Del, Adelmar Assunção, facilitou e emprestou o dinheiro para papai ir. Isso é o que é Rotary, segundo Joaquim, isso é o que é amizade no Rotary. E é bom a gente frutificar isso, como o Batistella estava dizendo ainda há pouco, que a gente está deixando de dar valor. Vocês ouviram a Batistella dizer, justifiquem a minha ausência. Ninguém mais hoje lembra-se disso. Os velhos diziam isso, os velhos dizem isso, e a gente não aprendeu a dizer isso. Uma justificativa de ausência é um respeito maior que você pode ter aos seus amigos e seus companheiros. Vamos voltar a esses velhos tempos que são muito gostosos. Muito obrigado. Sociais da semana. 14 de maio, nosso companheiro Horário Mendonça faz esse aniversário. Aniversários de casamento. 12 de maio, a senhora Maria Eliane Neves e o companheiro Silvio Neves de Batista. 16 de maio, a senhora Alaine Rocha Lira e o companheiro Rodrigo Pessoa Lira. 18 de maio, a senhora Maria da Conceição Carneiro Monteira Silva e o companheiro José Albiraci Silva. 18 de maio, a senhora Soraya Friedheim e o companheiro Erle Herbert Friedheim. O protocolo agradece a presença dos companheiros e aos visitantes e dos convidados. Encerra seus trabalhos e devolve ao presidente para agradecer o palestrante e encerrar a nossa reunião plenária.
Bom, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, João Bosco, que com certeza a risada aqui do nosso Eudes, tá certo, com o pai de Del, é porque deviam estar falando exatamente do sucesso do Santa Cruz. Eu gostaria de entregar o certificado aqui ao nosso palestrante. Solicito que todos, de pé, saudemos o pavilhão nacional. Exatamente. A reunião do conselho agora, por favor. Vamos fazer a reunião do conselho.